Olá, seja bem-vindo ao módulo 3, Protocolo de Avaliação, Aplicação das Atividades. Vamos começar o módulo 3 falando sobre o segundo passo do protocolo de avaliação, que trata da apresentação e aplicação das atividades que envolvem esse processo. Precisamos ficar atentos que toda observação e a verificação das habilidades deverá ser dentro da área de interesse do estudante. É nessa fase de identificação que os profissionais devem estar atentos aos aspectos relacionados à criatividade, inteligência, autoconceito, atenção e alterações comportamentais, não confundindo com transtornos de ordem neuropsiquiátrica, tais como TDAH e TOD, uma vez que muitas características de estudante com altas habilidades de superdotação pode ser erroneamente interpretada como dificuldade de desenvolvimento. O olhar criterioso do profissional irá contribuir para o encaminhamento adequado até o final desse processo. Começaremos com sugestões de atividades de autoconceito. As atividades de autoconceito devem ser trabalhadas como forma de oportunizar e promover ao estudante o aumento da sua motivação, o que vai impactar diretamente no seu desempenho acadêmico ou demais áreas de interesse potenciais. Como sugestões, apresentamos no protocolo as atividades intituladas como autoavaliação, autobiografia e inventário. As aplicações dessas atividades devem ser realizadas preferencialmente de forma individual. Ao final de cada aplicação, estimule a devolutiva do estudante, fazendo perguntas como: o que você achou dessa atividade? Qual foi a atividade que você mais gostou? A que menos gostou? Por quê? Vamos dar o exemplo, atividades de autoconceito. Aqui, como nós falamos anteriormente, é um exemplo de uma atividade postada no protocolo, que é o inventário sobre o que eu sinto. Quando a gente dá essa oportunidade para o aluno fazer essa atividade, nós vamos perceber como o aluno está nesse momento que ele está realizando essa atividade. E todas as atividades vocês deverão estar realizando com essa percepção de como o aluno está reagindo na hora que ele está fazendo essa atividade. Agora vamos falar um pouco de atividades de criatividade. A criatividade do ser humano é algo de muito valor, pois, entre outros aspectos, promove desenvolvimento, evolução e encorajamento. É por meio da criatividade que mudanças e inovações acontecem. Como qualquer habilidade, a criatividade pode ser natural para algumas pessoas, enquanto outras precisarão de um tempo e esforço extra para desenvolvê-la. As sugestões citadas no protocolo são estratégias de promoção de criatividade, eu e o espelho e atividades com borocochôs. Essas atividades podem ser aplicadas individualmente ou em grupo, tanto na sala de ensino regular quanto na sala de EE, de forma interdisciplinar, de acordo com a área de interesse. E mais uma vez, é muito importante o feedback. Como é que esse aluno está sentindo? Como funciona? Isso funciona como uma estratégia para avaliar a ação que você está fazendo com o estudante. Aqui nós vamos dar a atividade de estímulo de promoção da criatividade. A gente está desenvolvendo a criatividade através de um traço. Você poderia começar com um círculo, você poderia furar a folha de papel e pedir para que essa criança produza algo a mais. Quer fazer um desenho? Quer escrever uma música? É a partir disso que você vai começar a trabalhar a criatividade deste estudante. Com relação às habilidades gerais, o profissional deverá observar e registrar se o estudante apresenta facilidade de aprendizagem, independência e autonomia,
capacidade de pensar e tirar conclusões, curiosidade, questionamento, apreciação dos desafios. Quais são essas características? Facilidade de aprendizagem, é aquele que aprende rapidamente, com pouca ou nenhuma instrução, domina rapidamente conceitos. Este estudante, às vezes, deixa de fazer algumas atividades por achar repetitiva e insignificantes. Independência e autonomia, a capacidade do estudante em fazer atividades sem precisar de ajuda de professores, colegas e ou familiares. Bem como ter a capacidade de tomar decisões livremente, demonstrando independência intelectual. Essa habilidade é muito confundida com comportamento opositor, pois o estudante quer fazer as coisas do seu jeito, tendo dificuldades para seguir normas e regras. Sempre diz, pode deixar que eu sei. Já a capacidade de pensar e tirar conclusões é aquele estudante que normalmente apresenta respostas diferentes dos demais, podendo ser mais elaboradas, explicativas, fora do comum para sua idade e série, e busca por novos padrões. Curiosidade. É facilmente notado em sala de aula por ser questionador e estar sempre à procura de novos conhecimentos e informações. Gosta de pesquisar e testar assuntos de sua área de interesse. Questionamento é aquele que está sempre perguntando, duvidando, colocando em xeque o parecer do outro. Gosta de elaborar hipóteses e busca por suas confirmações. Apresenta interesse em discussões com o intuito de aprofundar, aprimorar seus conhecimentos e, às vezes, visto como o chato da turma. A apreciação de desafios é notado por gostar muito de novidades e atividades diferenciadas do currículo padrão. A apreciação de desafios é notado por gostar muito de novidades e atividades diferenciadas do currículo padrão. Por estar sempre disponível em inovar, gosta de competições e atividades que incitem seu potencial criativo. Habilidades gerais. Vou dar o exemplo agora de um exercício que é a caixa mágica, onde o professor ele deve colocar vários objetos dentro dessa caixa mágica e tirar um objeto de cada vez, dando a oportunidade para que o estudante produza algo em torno desse objeto. Pode ser uma música, pode ser um texto, pode ser individual, pode ser em grupo. Um outro exemplo também de atividade é de você dar para o aluno a oportunidade de escrever, para que ele possa escrever quais são as coisas que estão presentes em uma bicicleta. Pode brincar com ele, com coisas de bicicleta com a letra C, coisas com bicicleta com a letra P, para ver até onde ele pode, a gente pode observar a habilidade que ele tem e o conhecimento que ele tem quando se trata de algum objeto. Hoje a gente escolheu uma bicicleta, mas pode ser outras e outras coisas. Já as habilidades específicas envolve atenção, concentração, motivação pela área de interesse, capacidade de produção e pode ser associada à alta pontuação acadêmica, ao desempenho excepcional na unidade escolar, se destacando entre seus pares. Já as habilidades específicas envolvem atenção, concentração, motivação pela área de interesse, capacidade de produção e pode estar associada à alta pontuação acadêmica e o desempenho excepcional na escola, se destacando entre seus pares. Observe que as habilidades específicas serão identificadas através de atividades muito bem exploradas no dia a dia escolar, sempre de acordo com a área de interesse do estudante. Podemos exemplificar atividades lógico-matemática, atividades linguística ou verbal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal,
musical, espacial e naturalista. A lógico-matemática se revela através da capacidade de guardar na memória informações de representações numéricas, de quantidades e suas aplicabilidades no cotidiano está diretamente ligada à capacidade de manipular números e padrões lógicos fazendo uso da razão. Essa habilidade pode ser observada em atividades de matemática de série superior, o Sudoku, que observa as estratégias usadas pelo estudante para resolver um problema exposto, jogos de xadrez, que requer a visualização de ângulos de jogada que o estudante projeta ao movimentar peça com a imaginação antes de cada lance. Linguística verbal traduz o valor da competência em escrever, interpretar e aplicar palavras e frases na comunicação. Pode ser descrita como habilidade de lidar de maneira formal e criativa com as palavras, em diferentes situações orais e escritas, aprendizagem de idiomas, comunicação de ideias, sensibilidade à linguagem e várias outras. Como exemplo, para a avaliação do estudante, sugerimos no protocolo de avaliação as atividades como charge, furo jornalístico, guarda-chuva da comunicação e entre outras que vocês podem estar providenciando quando vocês estiverem atendendo esse aluno. Sinestésica, podemos entendê-la como inteligência corporal. O estudante é capaz de usar o próprio corpo com habilidades que expressam no movimento em espaço e situações diversas. É toda atividade de aprendizagem que envolve um movimento físico por parte dos alunos com o objetivo concreto de aprendizagem. Exemplos que temos no protocolo: dança, teatro, jogos esportivos, entre outros. A interpessoal se revela através da capacidade de comunicação, observações e distinções entre necessidades, desejo e escolhas. É a característica humana que facilita pessoas a se relacionarem positivamente com outras. Sugerimos observação de como o estudante se comporta em trabalhos em grupo, reuniões de grêmio estudantil, jogos de equipe e vários outros. Intrapessoal. Mostra os aspectos introspectivos de autocompreensão. Esta habilidade revela o interesse de conhecer a si mesmo e de aprender a elaborar novos comportamentos úteis através dos erros. Esta habilidade não se revela sozinha. É necessário examinar a expressividade a partir da linguagem, da música ou de outra forma de expressão que se torne possível sua manifestação. Temos o musical. Apresenta-se na capacidade de aprender som e ritmos, interpretá-los e elaborar conhecimentos a partir deles. Essa habilidade se desenvolve a partir da interação do ambiente que atinge emoções e sentimentos. Sugerimos no protocolo acompanhar apresentações individuais ou em grupo com instrumentos, coral, show de talentos, dentre outros. Espacial se traduz na percepção dos espaços, sendo capaz de executar modificações sobre percepções iniciais de espaço, recriando aspectos na ausência do contato material. Estudante com habilidade nessa área específica consegue desenhar, mapear e visualizar objetos em várias dimensões. No protocolo, temos o xadrez, o Lego, a quebra-cabeça, pois são jogos que requerem a visualização de ângulos, de espaços, de peças mentalmente antes da execução. Naturalista. Essa habilidade é apresentada em comportamentos criativos que associam saberes adquiridos no senso comum, conhecimentos adquiridos com métodos científicos, que sejam relacionados não somente à vida social, mas também ao ambiente natural. Sugerimos visitas aos zoológicos, aquários, laboratórios de pesquisa,
em universidades, caminhadas por florestas ou montanhas e acampamentos. É importante ter como apoio lupa, microscópio, binóculo. Assim, o profissional poderá observar o interesse e atenção que é dada pelo estudante ao ambiente. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o estilo de aprendizagem, que diz respeito à forma como cada estudante assimila e processa as informações que recebe, ou seja, a forma como ele aprende algo. Para entender melhor sobre o estilo de aprendizagem de cada avaliando, sugerimos que seja respondido pelo estudante o formulário sobre as minhas áreas de interesse e as minhas preferências. Esse formulário é o minhas áreas de interesse. Nesse momento, o aluno ele pode escolher quais são as áreas de interesse que ele mais gosta, que ele realmente gosta, e na segunda coluna ele vai responder, eu sou bom. Nisso a gente já pode ir calculando e medindo a área de interesse forte desse estudante. O outro formulário que nós temos é o formulário das minhas preferências. O aluno, nesse momento, ele marca quais são as preferências e estilo de como ele gosta de aprender. Através de discussões, leitura, através do computador, nós podemos, nesse momento, observar, identificar os principais estilos de aprendizagem. Sobre as formas de expressão, o objetivo aqui é conhecer as formas como o estudante se expressa e seu universo criativo. Exemplos de atividades, formas preferidas de expressar, e se eu fosse meus pais, eu. É recomendado aqui que as unidades escolares que não são contempladas com profissionais das áreas específicas, seja musical, artística, de esporte, teatro, desenho, culinária, etc., busquem e firmem parcerias fora da escola, quando necessário, para contar com um parecer de um juiz da área. Formas de expressão. Esse formulário é um formulário se eu fosse meus pais, eu. Nesse momento, a gente dá a oportunidade de conhecer mais um pouquinho como esse estudante reage se ele fosse os pais. Nesse outro formulário, formas preferidas de expressar. Aqui a gente tem a oportunidade de observar quais são as formas preferidas que esse estudante apresenta em se manifestar sobre algo. Antes de encerrarmos, gostaria de dizer que você, professor, não precisa ter receio dos estudantes com os indicativos de altas habilidades de superdotação. Nem pensar que você precisa ser superdotado para lidar com eles. Nesse processo, nós somos catalisadores, mediadores, que daremos oportunidade para que eles se desenvolvam suas habilidades. Em relação à atividade avaliativa, será a sequência da atividade do módulo 2. Lembra o estudante que você buscou, que apresenta comportamentos de altas habilidades de superdotação? Você continuará realizando o processo de avaliação com esse mesmo estudante, considerando os passos a serem seguidos na etapa de aplicação de atividades. Fique sempre atento a datas de início e término do módulo, principalmente para o envio da atividade avaliativa. Ótimos estudos e boa sorte!